Já estou ao vivo aqui no Instagram. E vamos esperar o pessoal entrar para mais uma live. Você hoje, menina? Aninha, Vivi, Carla, Cássia. Ai, Cassinha linda. Saudade de você, menina. Faz dia que a gente não fala. Danúbia, lindeza. Como é que vocês estão? Me fala, por favor, se vocês estão me ouvindo bem. Através dos comentários, me diz aí se vocês estão vendo, me ouvindo. Eu preciso saber. Amém, Danúbia. Como é que você está? Tudo vai bem? Amém, Carla, Michele, Cleinha. Vocês estão me vendo bem? Me ouvindo bem? Me deixa saber, tá bom? Ah, muito bem. Ok. Amém. Cantinho de alguma coisa. Luciane. Meus amores, como sempre falo, eu não demoro muito para iniciar. E nós estamos aqui, mais uma sexta-feira, louvado seja Deus, que a paz de Deus esteja nos nossos corações, que haja tranquilidade na sua mente e serenidade no seu coração. Tudo vai bem? Sunamitamente, tudo vai bem? Tudo em paz? Louvado seja Deus. Fala para mim aí de onde vocês estão, de onde vocês estão falando, se está tudo bem, se vocês estão bem. Para a gente começar, envie essa live para o máximo de mulheres que você sentir no seu coração. Envia. Nós só temos que plantar, né? Quem faz nascer não somos nós, tá bom? Eu estava aguardando animada, que coisa boa. Vocês sabem que sempre que eu venho aqui, eu sempre trago as dúvidas de vocês, os questionamentos que vocês me perguntam. E nessas 2 semanas que eu não... Oi, Martinha! Martinha tá aí, que coisa boa. Tami, lindeza. Como eu falei bastante sobre a terapia de grupo e teve muitas dúvidas, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês um tema muito importante que é... Amém, Marta. Meu marido lindão tá ali também, gente. Coisa linda. Te amo, amor. Manda, gente, aí essa live, meus amores. E não deixa de ficar mandando coraçãozinho, não, tá bom? Isso é bom, o Instagram entende que a live tem um conteúdo de valor e envia para mais pessoas. Irmã Lu! Bom, fico muito feliz de ter vocês aqui comigo sempre. Eu sei que toda sexta de manhã eu vejo nomes aqui, mulheres que eu já conheço, que já estiveram comigo em mentorias, na terapia de grupo, e também são algumas pacientes, mas tem algumas que eu vejo aqui que eu não conheço pessoalmente, mas está aqui toda a live. Gente, isso me dá uma energia, sabe? Uma alegria, de saber que, de alguma forma, todos nós somos instrumentos na mão do Senhor e estamos tocando sempre os corações. E isso é muito bom. É bom para mim, bom para vocês, bom para as pessoas que estão convivendo com vocês, porque é isso. Nada é para uma pessoa só e nada pode ficar fixo. As coisas têm que fluir. Tá? Então, hoje eu trouxe aqui para falar com vocês sobre que nós esquecemos quem somos. Tá? Esquecemos quem somos. E eu quero começar dizendo para você hoje assim: toma o teu próprio impulso. Você precisa saber quem é você e olhar para você de novo, entendendo que você não é mais aquela criança que um dia foi. Tá? Então, às vezes você está evitando olhar, que é o que acontece com a maioria de nós. Nós evitamos olhar para onde nós precisamos olhar de verdade. Tá? Então a tua alma, ela grita, ela anseia pelo eterno.
para aquilo que é elevado, para as coisas que não são aqui dessa terra. Mas quando você deixa esse espaço entre a sua alma e o seu espírito, a sua alma, ela fica refém da sua carne. E quando nós ficamos refém da nossa carne, nós ficamos refém dos nossos afetos, dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Então, assim, quantas vezes você já culpou os outros? Quantas vezes você disse, ninguém me vê? Quantas vezes você disse, ninguém me ajuda? Ninguém me valida. É como se eu fosse invisível, né? Ou o meu marido não me apoia. O meu marido não me enxerga. A minha mãe nunca me amou, nunca me validou, nunca me deu um abraço, nunca foi carinhosa. Tá, gente? Eu tô trazendo aqui tudo aquilo que eu ouço e que eu lido com isso o tempo todo dentro do setting terapêutico. Tá? Ninguém acredita em mim. Eu não tenho valor. Eu fui rejeitada. Eu me sinto rejeitada. Eu sinto que eu sou desvalorizada. Então hoje eu vim aqui dizer para você, chega. Chega. Toma o teu próprio impulso. Porque hoje você não é mais uma criança. Nós não somos mais uma criança. Nós crescemos, nos tornamos adultas, mulheres de Deus, mulheres edificadoras. Mulheres que temos uma missão, com propósitos. Hoje você é adulta. Hoje você se casou. Talvez você ainda não se casou, mas você já é adulta. Você tem uma missão. Uma missão de ser uma serva de Deus, uma mulher de Deus, exemplo de Cristo. Então para de esperar a ajuda dos outros quando Deus está esperando, quando o céu espera que você tenha um posicionamento. Que você toma um posicionamento. Aí nós ficamos carregando nossas dores, nossas cicatrizes, como se elas fossem medalhas. Então para de tratar a falta de apoio para você continuar paralisada. Você usa isso como desculpa para não avançar, para não crescer, para não enfrentar, para não olhar para aquilo que você viveu e entender que essa é a sua história. Para! Porque olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se eu fosse Deus, é claro que eu não sou. Nós somos gente, nós somos humanos. E nós temos que ser gratos a Deus o tempo todo, porque Deus não vê como nós vemos. Mas eu, sinceramente, se eu fosse Deus, eu dizia, minha filha, está na hora de você vir. Venha, eu vou te trazer para o reino da glória, você vai dormir, você vai descansar. Vamos repousar no descanso. Porque você passa a vida inteira esperando que alguém te levanta. Esperando o olhar de alguém para te validar. Você passa o tempo todo esperando uma mãozinha na cabeça. Um tapinha nas costas. Esperando alguém falar para você, nossa, você é boa, você é capaz. Olha, você fez bem. Não, vamos crescer. Nós somos mulheres de Deus, mulheres edificadoras. Nós somos a adjuntora, nós somos a ponte. É você, filha. E o Senhor está esperando você ter o seu posicionamento. Nós temos livre-arbítrio. Nós precisamos escolher. Nós temos uma vontade aqui que ela está subjugada pela sua dor, pelas suas desculpas, pelas suas mazelas, pelos seus vícios. Então está na hora de crescer. Quem é que você está culpando? Vamos falar a verdade. Quem é que você está culpando? Dentro do seu relacionamento, as casadas culpa quem? O marido? É o seu marido que você está culpando? Ah, o meu marido. Você vive cobrando dele um apoio, um olhar,
Mas você mesma não tem um apoio para você, não se apoia. Você não tem apoio por si. Porque você está o tempo todo como uma muleta arrumando desculpas. Aí você diz, ele não me vê, ele não me valida, ele não me reconhece. Mas e você? Você sabe quem você é? Você olha para você e fala assim, levanta! Você é uma mulher de Deus, você é uma adulta, você cresceu, você não é mais uma criança. Olha para suas dores, olha para suas cicatrizes, para os seus traumas que todos nós tivemos, eu sei disso. Enfrenta, busca ajuda, busca apoio. Busca alguém, um profissional de confiança que vai te ajudar a sair deste lugar. Porque nós passamos a vida toda achando que isso é normal e não é normal. Ele não me enxerga, é como se eu não tivesse identidade. Mas você já construiu a sua identidade em Deus? Ou você vive numa identidade da dor, da lamúria, da lamentação? Aquela mulher rixosa, reclamona. A Maria das dores. Meus amores, a verdade é dura, mas ela é libertadora. É ela que vai te libertar. A minha vida mudou. Mudou quando eu entendi que a mudança era minha. Quando eu compreendi que era eu que precisava olhar para tudo aquilo e me levantar e me posicionar como uma mulher de Deus. E é o que eu faço todos os dias. Era eu que precisava mudar. Era eu que precisava me curar. Era eu que precisava amadurecer. Era eu que precisava ter um posicionamento diante da vida, da circunstância, de tudo aquilo que me afligia. Então, minha irmã, minhas irmãs, mulheres de Deus, mulheres edificadoras, se você não sabe onde está, se você não sabe o que você sente, se você não reconhece o que você pensa, se você não sabe o nome das tuas dores, das tuas cicatrizes, você vai continuar vivendo, se arrastando. Você não vai ter um posicionamento. Porque aquele que não nomeia a própria dor, transfere toda a sua dor para o outro. Ela transfere a responsabilidade para o outro. E ela acredita que o outro é capaz de tapar aquele buraco que está dentro dela, de sanar aquelas sensações, aqueles sentimentos e aquelas emoções. E aí o que a gente vê? Mulheres cobrando do marido aquilo que elas não conseguem dar. Ela cobra aquilo que ela não dá. Querem segurança, mas vivem na insegurança. Vivem inseguras. Querem ser reconhecidas, mas elas não sabem quem elas são. Elas não sabem quem elas são. Elas não sabem onde elas estão e nem para onde elas querem ir. E às vezes, meus amores, eu vou dizer para vocês, se vocês não buscarem ajuda, você nunca vai saber. Você vai passar por aqui arrastando pela vida. E você está aqui, mas não está. Não tem vida. Querem amor, mas ainda estão presas. Aquela menina que foi ferida, que nunca foi cuidada. E ela, até hoje, ela fica naquele redemoinho, naquele ciclo vicioso de busca por validação, por amor, por uma migalhinha de atenção, onde quer que ela esteja. É como se aquela criança se cristalizasse, como não é, e ainda vivesse no controle da vida dessa pessoa. Então agora eu te digo, você é uma mulher adulta,
Quem está dirigindo a tua vida ainda é aquela criança ferida, aquela criança que nunca foi amada, que teve que se virar sozinha, que esperou um olhar, que esperou uma palavra de carinho, que esperou um abraço e não teve. Se sentiu invisível, rejeitada, humilhada, preterida, que ouviu nomes como incapaz, outros nomes que a gente vê e ouve o tempo todo. Você nunca vai conseguir, você não vai dar nada. Como eu estava ontem atendendo um paciente e ele me disse que ele ouviu a infância dele inteira. Você nunca vai ser nada. Isso não adianta, isso não é nada não. Você é um burro, não aprende nada. Isso aí. E quantas ouviram que jamais conseguiria ser alguma coisa e você acreditou nisso? Então essa menina vive gritando dentro de você. E sabe o que ela faz? Ela vive sabotando, não gosto muito dessa palavra, mas para vocês entenderem, é ela que vive fazendo com que você arrume um monte de desculpas. Aí ela te faz viver na carência. Ela faz com que você espere aplausos, validação. Ela quer ser servida o tempo todo, quando já é hora de se posicionar e começar a servir. Mas ela ainda quer aquele olhar esperando. Sabe aquela criança que espera o carinho da mãe, o amor da mãe, a validação da mãe, do pai? Mas agora você é adulta. Você foi convocada. Você tem um chamado, você tem uma missão. Você não está mais no colo de ninguém. É a hora de você carregar a sua missão. Você precisa assumir isso. É você que tem que assumir. Deus te chamou para mais. Ele não chamou para você ficar aí mendigando migalhas emocionais. Não. Ele te chamou para ser coluna, para ser casa habitada pelo Espírito Santo de Deus. Você é templo e morada do Espírito Santo. Então você tem que deixar de ser espectadora da sua própria dor. E assumir, essa história é minha. Essa é a minha história. Eu acolho toda a minha história, tudo que eu vivi é minha, não tem como eu jogar fora. Mas agora eu também, eu sou o roteirista da minha história. Eu sou a personagem principal. Eu sou a roteirista. Eu posso reescrever a minha história. Eu posso escolher. Porque eu não estou só. Sou eu e o Senhor. Eu me abro e digo, Senhor, eu vivi isso. Eu passei por isso. Eu sei. Eu ouço histórias muito tristes. Só que já foi, já passou. De toda dor nasce um dom. E se você viveu tantas dores, hoje você pode ser um instrumento de levar conforto e ajudar outras mulheres que também viveram o que você viveu. Então, vocês sabem, eu sempre falo aqui, de vez em quando eu coloco, não falo tanto, mas falo, sobre a terapia de grupo, da cura da alma. Vocês não têm ideia, tem várias mulheres que estão aqui comigo nessa live que fizeram parte desse grupo. Mulheres que estavam paralisadas na dor, na cicatriz, no que viveu, nas suas histórias. E se levantaram. Anos de relacionamentos truncados, um caos, quebrados, sem conseguir se mover. Presas em memórias de abuso, de rejeição, de abandono, de solidão, de desvalorização, de impotência, de perdas. Mulheres com padrões de medo, de controle, de ansiedade, e vivia naquele padrão comportamental que nem elas sabiam dar nome àquilo, elas não sabiam nomear aquilo. E elas entenderam que elas precisavam sair deste lugar de vítima e assumir um novo lugar.
E a partir desse momento as coisas começaram a mudar. Por quê? Porque enfrentou a dor de frente, lidou com a situação. Tem várias mulheres aqui comigo, eu gostaria que vocês se colocassem aí, por favor. Essa terapia de grupo que nós fizemos, qual foi a sua libertação? Coloca aí alguma coisa para quem está aqui entender. Então, você não pode se curar, você não consegue se curar de algo que ainda você está negando, que você não sabe, que você não reconhece. Você precisa aprender a nomear essas dores. Isso tem que ter coragem para fazer isso. Eu sei. Mas é só com enfrentamento que a gente se liberta. E às vezes você precisa de alguém para te ajudar. Precisa de tratamento, precisa de entrega, precisa de oração verdadeira. Precisa se expor diante de Deus e da verdade. Porque você já carregou culpa demais, peso demais, muitos medos. Você já transferiu a responsabilidade demais, a sua responsabilidade. Então é tempo de se libertar, de liberar as mágoas. Sim, mulheres repletas de mágoas, endurecidas, enrijecidas pela dor, pela mágoa, pela culpa. A mágoa da mãe, a mágoa do pai, por conta de tudo que viveu. Deixar ir essas expectativas que você tem do teu marido, que nem você tem para dar e você vive cobrando dele. Liberar essa autocomiseração que você tem de si mesma. Depois que você libera, aí você começa a desbloquear. Você desbloqueia a sua voz. Mulheres que não conseguiam falar, expressar os seus sentimentos, só sabiam ser reativas e gritar, começaram a fazer. Desbloquear a tua mente, desbloquear a tua fé, o teu corpo, e começar a viver como uma mulher madura. Por isso que eu disse no começo, você precisa tomar o teu próprio impulso. Para de esperar que alguém te veja. Tome o teu próprio impulso. Para de esperar que alguém te valide. Para de esperar que alguém venha te empurrar. A única mão que você precisa é a mão do Senhor, é a mão de Deus. E Ele já estendeu a mão para você. Agora você não estende a sua mão para Ele. Porque você está fechada. Você está bloqueada na dor. É como se você tivesse mumificada. Aí você espera que o seu marido olhe para você, acredita em você, mas nem você acredita em você. Você espera apoio, mas você está deitada. Emocionalmente você está deitada. Espera uma direção, mas você vive na passividade. Você não faz nada para sair daí. Então toma uma decisão na sua vida hoje. Chega. Fala para você, chega. Fala o seu nome. Repete para você, chega. Eu vou sair deste lugar. Eu vou reescrever a minha história. Eu vou me posicionar. Pela minha alma. Por mim. Por Deus. Pela minha missão. Porque eu tenho uma missão. Você tem uma missão de ser uma mulher de Deus. Você tem a missão, se você for casada, de ser esposa. Você tem uma missão de ser mãe. Se você tem filhos. Então você foi convocada. E é como se você fosse um desertor. Porque você não age. Você foge. Você está escondendo. Então busca. Busca do Senhor. E busca ajuda.
Faz uma oração. Pede para o Senhor te dar força. Para que o Espírito Santo de Deus tenha livre curso dentro de você. Então eu queria trazer para vocês hoje, eu trouxe, pensei em trazer para vocês, para que vocês tenham entendimento, consciência de que nem sempre nós conseguimos sair do lugar que nós estamos se não tiver alguém para nos ajudar. Porque é assim, né, gente? Vamos falar a verdade. Quando a gente sente qualquer dor, o que a gente faz? Se eu tenho uma dor de cabeça que não passa, eu vou procurar um especialista para mim me curar daquela dor. Se eu tenho uma dor de estômago que nunca cura, eu vou atrás de um gastro. Se eu tenho um problema de rim, eu vou no nefrologista. Não é assim? Se o meu coração, se eu percebo que tem alguma coisa que eu vou no cardiologista rapidamente, preciso saber o que eu tenho. Mas você passou uma vida toda sentindo aquilo que é mais danoso na sua vida, porque toda dor emocional, todo trauma vem pro físico. Uma hora ele vem porque ele tem que sair. Ele tem que vir para algum lugar. Aí vem pro estômago, vem pra cabeça, vem pros rins, vem pro pulmão, vem pro útero, vem pra bexiga. Essas doenças, como que você acha que as doenças acontecem? Então, a cada dor física, nós buscamos alguém capacitado para cuidar de nós. E quando a dor não é no corpo? E quando é essa dor na alma? É as feridas da alma. E quando a dor é a rejeição que você viveu lá atrás? E quando o que te aperta é essa sensação de não ser vista, de não ser amada, de não ser validada? E quando você carrega uma carência que parece não ter fim? E quando é a impaciência, a irritabilidade, a agressividade que toma conta de você e você é sempre reativa porque você quer se defender, você não sabe nomear o que você sente. Aí você passa a ser uma mulher agressiva, como nós tivemos um depoimento de um dos maridos na nossa terapia de grupo que foi sensacional. Ele falando da mudança da esposa. E ela está aqui comigo. O que você fez? O que você fez com tudo isso que você sente? E quando você tem dentro de você, parece que um vazio que nada preenche. Uma ansiedade que não se cura. Você já buscou se curar disso? Sabe qual que é o mais triste? É que além de nós não buscarmos cura, nós somos doentes, nós não nos curamos e nós adoecemos as pessoas que estão à nossa volta. Nós adoecemos o nosso marido, nós adoecemos os nossos filhos, porque a sua reação, as suas reações, a sua instabilidade emocional, o peso que você carrega, tudo isso afeta quem vive com você. Aí você percebe que tudo está afetado. O casamento, a família, o trabalho. E você continua aí, achando que isso é normal. Como nós temos, empurrando com a barriga. Então, tem cura, meus amores. Tem cura. É possível se libertar de dores, de traumas, de cicatrizes que marcaram a sua vida. Existe um caminho para isso. Tá? É ir na raiz, ir na verdade, trazer luz às sombras. É trocar essas mentiras que você ouviu a vida inteira pela verdade. Por aquilo que Deus diz sobre você. É você lembrar de quem você era, que você esqueceu. São tantas dores que você já não sabe mais. Você só vai reagindo. Quando a verdade entra, quando você começa a ver verdadeiramente, entender, a liberdade chega, a paz estabelece e o amor floresce.
Então, eu te pergunto, o que você está esperando para se curar? Porque quem não faz nada também faz escolhas. Eu escolho esse caminho, eu escolho esse, ou eu não escolho nenhum. Certo, meus amores? Então, escolha crescer, escolha tomar a tua missão. Aqui a Danúbia escreveu aqui. E é isso. Então nós somos mulheres de Deus, mulheres edificadoras. Nós temos uma missão. Nós temos uma missão. Tá? Então, nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir. Porque às vezes a gente esquece quem a gente é. Esquecemos a força que nós temos em Deus. Aí a gente entrega isso para tantas coisas, para a mágoa, como eu falei, para as carências, para as faltas. E não, você pode, você deve se posicionar. Eu vou entender e começar a nomear o que sinto para eu ser a mulher que Deus me chamou para ser. Certo? É isso que eu trouxe para vocês hoje. E qualquer coisa fale comigo. Depois eu vou deixar também, eu vou pedir para criarem um link. Aí vocês, mas a maioria de vocês tem o meu contato, né? É só entrar em contato comigo. E hoje a nossa live é bem rapidinha, mas era isso que eu queria trazer para vocês. Lembrando que você é a autora da sua história. É você que escreve a sua história. Você é a roteirista, você é a personagem e também o crítico da sua história. E quando é você e você, não tem desculpas. Não tem desculpas. Não tem desculpas. Certo, meus amores? Tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Danúbia, lindeza. Amém, meu amor, amém. Deus abençoe vocês. Final de semana abençoado por Deus. Que você tome verdadeiramente o teu impulso, se levanta e caminha e anda. Porque como eu falei, né? Se você quer viver deitada, não é aqui nesse plano. Quem vive deitada já foi, já dormiu. E nós estamos aqui para caminhar, para avançar. Tá? Eu vou deixar essa live salva como sempre. Vai lá, coloca o seu comentário. Envie essa live para maioria de mulheres que você sentir no seu coração. Curte. Vai lá no meu perfil, curte os meus reels. Eu preciso disso pro Instagram, como eu sempre falo, entender que é bacana e mandar para mais e mais mulheres. Certo, meus amores? Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Aninha, já comecei a escrever a minha história. Isso aí! Muito bem, menina. Beijo no coração. E Deus abençoe. Até a nossa próxima live.